Olá, abordaremos hoje um dos temas mais discutidos no meio empresarial, que é o custo da admissão, o custo de se sustentar um funcionário na empresa. Apesar de ser um tema muito estudado, muito discutido, muitos empresários, quando estão iniciando suas atividades, não têm noção de quanto vai representar a folha de salários, né, no seu custo mensal, no custo mensal da sua atividade. Isso geralmente se dá uma surpresa para as empresas porque elas consideram apenas o valor do salário do funcionário, esquecem de todos os outros impostos e obrigações que se tem além do valor nominal do funcionário, do salário do funcionário. Então, basicamente, a gente tem o INSS, que é 20%, o Fundo de Garantia 8%, SAT, que pode variar de 1 a 3 e se aumentar até 2 vezes devido à alíquota FAP, e terceiro, 5,8%. Esses são os custos básicos, como se fossem os custos de impostos básicos da atividade. Além desses, devemos também considerar como cálculo de provisão mensal, ou seja, você não vai ter o desembolso agora, isso vai levar um ano às vezes, ou até mais, mas você tem que incluir no cálculo mensal a provisão desses valores, que se refere a férias e a 13º. Então, as férias, fazendo um cálculo, gira em torno de 2,77% do salário do funcionário a título de provisão que você vai ter de custo mensal. INSS sobre as férias 0,56% do valor do salário, fundo de garantia sobre as férias 0,22% e para o 13º 8,33%, o INSS do 13º 1,67% e um fundo de garantia sobre o 13º 0,67%. Tanto as férias como o 13º, você não vai ter o desembolso nesse momento, como disse anteriormente. Você vai ter no futuro. Mas o correto, contabilmente, e até para controle financeiro mais adequado, é você mês a mês ir guardando proporcionalmente esses valores, estar ciente desse custo que vai ter no futuro, e para quando chegar a data do vencimento desses pagamentos, você já ter todo o valor provisionado, ou seja, todo o valor já guardado para você poder efetuar o pagamento. Não vai precisar desembolsar tudo de uma vez, num único mês, um valor acima do que você tem planejado. Então, resumindo, nós temos basicamente INSS, Fundo de Garantia, SAT, terceiros, férias e 13º salário. O total desses alíquotas que eu passei para você está 51%. O que isso significa? Toda vez que você contratar um funcionário, supondo, hipoteticamente falando, que o funcionário vai ter um salário de R$100, claro que, obviamente, o salário mínimo tem que ser respeitado, isso é apenas para fins de cálculo. O funcionário ganhando R$100, você tem uma alíquota total de 51% de custo além do salário dele, ou seja, a partir do momento que você nomeia o salário de um funcionário em R$100, você, na realidade, o custo do salário do funcionário não vai ser apenas os R$100, vai chegar a R$151 por funcionário. Então, toda vez que você estiver efetivando funcionário, o salário que você está dando a ele, você tem que jogar essa alíquota de 51%, que você vai ter o valor real que você vai arcar com o custo, o desembolso financeiro verdadeiro que você vai ter em relação àquele funcionário. Esses cálculos eles são aproximados, mas dá para ter uma boa noção do valor que você vai ter que recolher, que você vai ter de custo mensal sobre o funcionário. Existem algumas outras peculiaridades, dependendo da alíquota, dependendo do sindicato, da categoria, como o vale-refeição, que pode ser obrigatório ou não, lembrando que deve se inscrever no PAT, a empresa, para não ser configurada como salário. E o Vale Transporte, que aí sim já é um direito, só que no caso do Vale Transporte, 6% do custo do Vale Transporte não é financiado pela empresa, é financiado pelo funcionário. Só a diferença que é financiada pela empresa. Isso também deve ser colocado no cálculo. Um outro ponto importante a ser observado que as empresas do Simples Nacional, o cálculo que eu apresentei anteriormente, não é 100% aplicado a elas, porque elas têm algumas peculiaridades referente ao recolhimento do INSS. Então, vale a pena dar uma estudada no assunto específico das empresas de Simples Nacional, porque tem uma legislação específica, um pouco diferente o cálculo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.